falar para vocês sobre o Manzini. O Manzini, ele é um pesquisador italiano que diz que a gente se acostumou a comprar soluções para os problemas que a gente vive. É como se, de alguma forma, um recurso deixasse de ficar disponível gratuitamente, a gente vai lá no mercado e compra ele. Foi assim com a água, que por não confiarmos nas limpezas dos rios, a gente recorre para garrafas plásticas ou os filtros. Ou com a segurança, buscando os condomínios fechados, as cercas elétricas e os sistemas complexos de monitoramento. Mas nem sempre foi assim. Quando essas soluções não estavam disponíveis ou eram caras, a gente tinha que quebrar a cabeça e colocar nossa criatividade à prova para pensar em soluções. Então, se não tinha alimentos, a gente podia fazer uma horta. Se não tem água, uma cisterna. Segurança, uma ronda entre vizinhos. A verdade é que, com esse hábito de compra, a gente se tornou consumidores das nossas cidades. E dos mais exigentes, porque a gente quer calçada limpa, trânsito tranquilo, as ruas seguras, desde que isso seja feito e mantido por alguém. Esse alguém, geralmente, é o governo. E é claro que o governo tem um papel importante para a gente pensar nessas soluções e pensar em formas mais eficientes de como solucionar, né, esses problemas. Mas a gente não pode esperar que o governo sozinho consiga resolver tudo. Está muito complexo, né? E, afinal, nós também somos criadores desses problemas. Mas a boa notícia é que a gente também pode ser parte das soluções. A gente tem que se entender como um recurso desse sistema e que também é possível de melhorá-lo, né, de influenciá-lo para melhor. E aí, então, eu fico pensando, o que aconteceria se a gente deixasse de ser consumidor para se tornar mais evolutivo, né? Um produtor, um empreendedor das cidades? A gente já viu cases muito legais hoje aqui, e a gente tem visto outros no Brasil e no mundo que mostram que é possível, sim, fazer uma gestão compartilhada entre os moradores e o poder público. No interior do Reino Unido, por exemplo, 2 mulheres estavam incomodadíssimas com a questão da alimentação no futuro e pensaram que cada canteiro da cidade podia se tornar uma horta. Elas foram lá, fizeram um chamamento público e vieram 60 pessoas. Se tivesse ido 5, elas já tinham achado sucesso. A verdade é que, com esse grupo, elas conseguiram sair do mundo das ideias e transformar isso num projeto que hoje é referência no mundo todo por transformar cada espaço verde num espaço de experimentação de sabores. Na Holanda, um grupo de arquitetos conseguiu arrecadar mais de 100 mil euros em 3 meses para construir uma passarela junto com os moradores. E eu sei que vocês estão pensando, tá, Carla, na Europa isso acontece, né? Mas nós também temos uma ponte construída pela comunidade em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Então, eu queria contar para vocês que eu também tenho experimentado ser uma produtora da minha cidade. E eu estou envolvida em 3 iniciativas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, desde 2013, eu faço parte do coletivo Ocupe e Abrace, que decidiu se juntar para ocupar uma praça de mais de 12 mil metros quadrados no meio do bairro da Pompeia, em São Paulo, que deixou de ser usada por medo dos moradores. Imaginem vocês uma ampla área verde, cheia de nascentes, no meio da área urbana, não sendo utilizado? A gente precisava dar o valor que esse espaço merecia. O que a gente fez foi começar com algumas melhorias nessa praça e criar um festival, um dia de festa, chamando os vizinhos para conhecerem a praça. A gente foi pintando os muros, plantando, deixando a água florar até a criação de 2 lagos. Hoje, a praça ela é conhecida como a Praça da Nascente. E a gente conseguiu mostrar para os moradores que esse espaço podia ser um espaço de lazer e até de reconexão com a natureza.
A gente sempre soube que nada disso seria possível se a gente fizesse sozinho. A gente precisava de ajuda de outros. E assim a gente conseguiu que especialistas, artistas, organizações doassem o seu tempo por enxergar valor no que a gente estava fazendo e nesse espaço. Isso vale para a prefeitura também, porque tem coisas que só eles podem fazer, como a capina de um espaço tão grande, ou o recolhimento do lixo, né, colocar a praça dentro do sistema de coleta da cidade, ou trocar as lâmpadas públicas. Inclusive, a gente passou 2 anos lutando por uma reforma estrutural na praça para tornar ela mais segura e também mais divertida, para as pessoas poderem usar ela. E valeu muito a pena, porque a gente conseguiu, né, trazer brinquedos para a praça e também transformar um muro que estava rachado, prestes a cair, numa arquibancada verde que pudesse ser utilizada por todos. Mas nem tudo são flores, né? Não é fácil a gente ser um produtor da cidade. E em 2014, a gente teve um surto de dengue na cidade e principalmente no bairro da Pompeia. E é claro que as pessoas acharam que a praça era o grande foco do mosquito. Se a gente pensar, o que a gente vê nos noticiários são que água parada e pneu, a gente tem que tomar cuidado. E na praça, a gente já tinha os 2 lagos e um brinquedo feito por um grupo espanhol chamado Basurama, que as crianças amavam todinho de pneu. É claro, né, que a gente, como grupo, a gente tinha esse cuidado de trazer segurança. Então, a gente cortou os pneus e criou um sistema, um ecossistema sustentável para o lago, com entradas e saídas de água, com plantas, sapos e peixes que garantiam o fim da larva do mosquito. E aí, só que as pessoas não sabiam disso, né? E aí o que aconteceu foi que um dia a gente chegou na praça, não tinha brinquedo e tinha um agente da Anvisa, porque havíamos sido denunciados. Essa foi a palavra. E só que o mais curioso é que o agente ficou encantado com a solução e disse que essa era uma ótima estratégia para evitar que essas águas ficassem encharcadas. E aí sim que poderia criar mosquito. Então, a gente, né, ficou super contente com a resposta dele, mas a gente percebeu que as pessoas que nos denunciaram não tinham como saber. Porque eles só saberiam se estivessem, de alguma forma, envolvidos com a nossa rede, com nossos eventos. Eles fizeram uma associação quase direta com a informação que eles tinham. Mas nem tudo que parece é. E eles não tiveram paciência, nem tentaram conversar com a gente para a gente chegar numa solução. O que o coletivo fez? Bom, a gente tentou abrir esse canal de diálogo e a gente colocou um cartaz no lago. Este lago combate o mosquito da dengue. Então, a gente foi abrir esse canal que não tinha sido criado. Outra iniciativa que eu faço parte é a daqui de Porto Alegre. Apesar de morar em São Paulo, eu ando muito, mas muito incomodada com a questão da segurança. Não é sobre as notícias de jornal ou as histórias que a gente escuta por aí, mas as mensagens que eu recebo dos meus amigos, dizendo que foram assaltados, das pessoas que deixam de sair nas ruas com medo, ou eu mesma, quando venho para cá, louca para andar a pé, e tenho que ficar escutando. Não pode, isso aqui não é São Paulo, não dá para ficar andando a pé. E isso me deixa muito incomodada. E aí, compartilhando isso com outras pessoas, com amigos, empreendedores, eu encontrei pessoas que, como eu, estavam a fim de olhar para esse desafio como uma oportunidade. E olhar para nossas habilidades e pensar como que a gente pode utilizá-las para resolver esse problema. Assim nasceu o Minha Cidade Segura, que é um laboratório de inovação em segurança pública para a gente olhar, porque a gente já tem de recurso, o que a gente já tem de ação, de informação, e poder transformar isso em oportunidades da gente viver Porto Alegre melhor. O que a gente está fazendo na prática é mapear quem que já atua em prol da segurança, quem está fazendo pequenas, grandes iniciativas, pesquisas sobre o tema. A gente tem feito conversas com especialistas, empreendedores de outras cidades que já desvendaram algumas possibilidades de solução, deixando isso disponível em vídeo e gratuitamente na internet. A gente tem feito encontros presenciais com especialistas tanto de segurança quanto de inovação, para a gente pensar sobre esse problema.
E até fizemos um workshop contra a violência, onde a gente conseguiu unir poder público, terceiro setor, universidade, estudantes, polícia, empreendedores, empresários, alguns inclusive que estão aqui hoje, para a gente discutir e pensar o que é esse desafio na cidade e que oportunidades a gente já começa a enxergar. A gente não é especialista, nenhum de nós é especialista em segurança, mas o que a gente percebe é que a gente pode fazer essa conexão entre quem é e esses produtores, que podem gerar e criar novas soluções. Não tem sido nada fácil. A gente está desde o ano passado e de fato, esse é um tema difícil. Um, porque as empresas não querem estar conectadas a ele. Dois, porque as pessoas elas estão desacreditadas. Então, a gente tem um esforço muito grande para engajar e trazer pessoas para essa discussão, olhar isso de uma forma propositiva. Mas a cada encontro, a cada nova descoberta sobre o tema que a gente tem, e a gente consegue ver que o problema dá para desmembrar, ele é menos complexo do que a gente pensa, nos dá um gás a mais, nos motiva a continuar indo em frente. O nosso próximo passo agora é abrir o laboratório e começar a testar umas soluções nos bairros da cidade. E a última iniciativa que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma iniciativa que está acontecendo dentro do governo. E essa é uma outra boa notícia. Sim, existem produtores dentro do governo que estão a fim de fazer coisas diferentes, muitas vezes sozinhos, nas secretarias, em órgãos públicos, no legislativo, pensando em como trazer inovação e trazer o cidadão mais para perto. Eu tenho a sorte de participar como consultora do Pátio Digital. Ele é uma política de inovação aberta da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, que acontece em parceria com a Unesco. O que o Pátio faz é buscar inovação tecnológica por meio da transparência e da colaboração com o cidadão. Tá, o que isso significa na prática, né? Que a gente cria serviços, novas formas para impactar o usuário lá no final, né? A família, o pai, a mãe, o aluno, para ele entender melhor o serviço, né? O serviço público, o que acontece dentro da educação, para ajudar ele na ponta, feito junto com esses servidores fazedores, com os professores, com os estudantes e com outros especialistas que querem estar junto com a gente porque acreditam que a educação pode ser melhor. Então, a gente junta, o meu papel nesse processo é facilitar e potencializar o que eles já fazem. É fazer com que essas trocas aconteçam, usando as metodologias de inovação e de design. Ajudando para que essa conexão, que não é simples, que a gente nunca aprendeu a fazer, que a gente não está acostumado a fazer, aconteça. Porque quando eu coloco um professor para conversar com outro servidor, ou entre si, quando eu faço um estudante conversar com um desenvolvedor, é aí que a mágica acontece. É aí que a gente consegue pensar em soluções que, de fato, vão impactar a vida deles. Então, seja no meu bairro, seja pensando a segurança da minha cidade, ou facilitando que essa inovação ela pode surgir dentro do governo, o que me motiva é pensar, é reativar essa parte do cérebro de criação e de invenção. Né? A reconectar essa possibilidade de eu não esperar uma solução pronta, embalada, com frete grátis na minha casa. Né? É eu conseguir criar novas formas desse fazer. E eu aprendi também que sempre vai ter a pessoa do contra. Sempre vai ter o cara que denuncia o lago, sempre vai ter o cara que acha que é uma perda de tempo eu pensar num problema tão complexo como a segurança, ou que é impossível que alguém de dentro do governo queira realmente fazer algo novo. E aí que a gente tem, nós produtores, temos um outro papel, que é ajudar esse consumidor a percorrer essa jornada com a gente e mostrar que é possível também fazer a cidade de uma forma diferente. Eu acredito que quanto mais rápido a gente tangibilizar uma ideia em uma ação, em um lago, em um evento, em um site, em um TEDx, a gente consegue mostrar o que a gente está propondo. E fica mais fácil para esse consumidor olhar e se conectar. Parece que quando a gente tem algo tangível, experimentável, visível, reconstrói na gente aquela possibilidade de criação também.
Então, para transformar a cidade, se você me perguntar, tá, Carla, mas como eu começo, né? Eu diria para você começar a sentir a cidade. Pensa naquilo que mais te incomoda, como a segurança ou a mobilidade. Ou pensa naquilo que mais te empolga, que mais te anima, como as hortas, como as crianças, uma cidade feita para crianças, uma cidade caminhável. A partir dali, comece a procurar fontes alternativas de informação. Podem ser os próprios produtores ou coletivos, organizações que já estejam atuando nesse tema. E pode ter certeza, sempre tem alguém com esse mesmo interesse que a gente. Pode ser que seja até de outra cidade, e você seja a ponte que precisa para trazer para cá, para a sua cidade, essa mesma solução. Agora, se você não está afim de colocar a mão na massa, tudo bem, o seu papel também é muito importante, porque o que nós produtores menos precisamos é de advogados do diabo, sabe aquele? Dizendo para a gente que o que a gente está fazendo é errado, que é uma besteira, que a gente podia fazer melhor. É claro que a gente podia fazer melhor, mas talvez a gente não tenha braço para fazer melhor. Quem sabe você pode sair desse papel de produtor e valorizar, apoiar. Uma simples atitude você consegue tornar e ajudar algo a ser melhor. Então, se pergunte, o que eu posso fazer por minha cidade hoje? Obrigada.